Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para. Nós não paramos. Mais tarde tem o draft, né? Daqui a poucas horas. E a de vez é sobre isso mesmo, né? Mano, vocês já imaginaram uma, uma dupla, né? Entre Wemby e Kaman Maluak? Seria surreal, né? Enfim, Dylan Harper tá ali, olha, mas os Spurs também, pá. Eu não sei se os Spurs são muito sortudos, ou se, sei lá, tem alguma coisa aí, né, na NBA, mas os caras, enfim, sempre estão recheados de boas escolhas de drafts de primeira rodada, né, no geral, né? Dessa vez eles têm a escolha número 2, Dylan Harper, e também tem a escolha número 14, ou 14ª escolha, né? Que é o Kamama Luak, que talvez até eles podem não pegar, porque ele está cogitado para sair mais cedo. Bom, pessoal, essa dupla pode acontecer. Essa dupla de torres gêmeas, né? Entre Vitor Wembanyama, Wemby, e o Kamama Luak pode acontecer. Ou seja, os Spurs estão na iminência de, mais uma vez, formarem, né, uma dupla de dois bigs, né? Mais uma vez, porque eles já estiveram nesta posição, ou já possuíam duas torres num passado não muito longínquo, né? Que era o Robinson e o Tim Duncan. Vocês lembram, né? Pois é, então, Kaman Maluak é um cara de 18 anos somente, né? Está cotado para sair na 14ª posição, mas segundo especialistas, expertos em escolhas de drafts, poderá sair mais cedo. O que acontece é que os Spurs poderá negociá-lo, né? Assim, como é que isso pode acontecer? Né? Essa é uma boa questão. Tipo, como é que o cara poderá ser negociado com os Spurs, já que os Spurs têm direito? Bom, acontece que o Kamama Luak está despertando muito interesse ultimamente, né? O cara é um pivô, reboteiro, bom em pick and roll também, né? É um finalizador também, não é muito bom não é bom passador, o cara é muito mais finalizador. Então, ele pode sair muito mais cedo. Acontece que os Spurs pode realmente negociar com uma franquia para poder subir de posição. E subindo de posição, os caras podem puxar, agarrar o cara, né? Para eles. O Kamama Luak, ele teve, enfim, bons números, né? Durante o college. E acontece que o cara possui 2,13 metros de altura, não de envergadura. Porque se a gente falar de envergadura, mano, o cara alcança uma medida maior, né? Ou seja, um tamanho maior. Pois é, como é que o cara se encaixaria assim, perfeitamente nos Spurs, né? Primeiro é que nos Spurs, dentro, você olha para o elenco dos Spurs, você não vai encontrar ninguém, tirando o Wembanyama, né? Você não vai encontrar ninguém com essa envergadura. Não vai encontrar ninguém com essa envergadura, com esse tamanho, né? Com esse peso. Então, já é um ponto positivo para ele, né? Segundo é que, enfim, tem vários pontos aqui, eu posso numerar como não. Segundo é que, mano, o Kamama Luak, ele é muito bom, né, em finalizar. Ele é um ótimo finalizador, ele é um ótimo bloqueador, ele é uma ameaça ofensiva ao redor do garrafão, né, para pick and rolls, para lobby, e, enfim, você imagina um cara desse ao lado do De'Aaron Fox, ou o próprio Dylan Harper também, que o cara vai entrar já rodado, né? Não vai ser titular enfim, de princípio, mas o cara tem todas essas habilidades que só o Cooper Flag sai na frente dele. E você tem mais quem aí? O Stephen Castle, né? O cara que foi, que venceu o prêmio de Rookie do ano, né? Na temporada passada. Então, ele está bem servido, sem falar do Wemby, está muito bem servido, então, ou poderá estar muito bem servido, né, em termos de assistências, porque o cara não é muito bom passador, né, mas o negócio do cara é finalizar, rebotes e bloquear arremessos, principalmente do perímetro, né, então, ele bloqueia muito bem arremesso de perímetro, né, 3 pontos, tanto para jogadores altos
como para jogadores mais baixos, então ele é bom bloqueador. Essa semelhança, eles possuem essa semelhança, tanto o Wemby, tanto o Kamama Luak possuem essa semelhança, né? Mas os dois são, essa dupla, eles podem se tornar uma dupla versátil, né? E uma dupla complementar, ou seja, o que um não é bom, o outro é bom. Por exemplo, o Kamama Luak não é bom em passar, né? Ou criar assistências, né? Já o Wemby é bom. Enfim, o Wemby, na temporada passada, até onde jogou, porque ele sofreu uma interrupção, né, devido ao problema de saúde, aquele coágulo dela ali, no ombro. Então, até onde ele é bom, ele consegue complementar o Kamama Luak. Já o Wemby é bom partindo de fora para dentro, né? Partindo de fora para dentro do garrafão. O Wemby é bom bloqueador também. E o Wemby também, enfim, ele é bom passador, então já complementa o Kamama Luak. Né? Porque o Kamama Luak é mais aquele cara que joga sem a bola. Ele não precisa da bola, ele joga sem a bola. Ele espera ali, né? Lá na área, né? Obedecendo aquele tempo de segundos, que é uma regra. Então, o cara pega a bola e finaliza. Tanto em lobby, tanto em pick and rolls, tanto em qualquer assistência. O cara é bom em rebotes também, né? O cara tem tamanho, tem envergadura, né? E o Duke, né? O Duke, que é a equipa anterior, né? Antes dele estar ingressando na NBA agora, não explorou ainda totalmente as suas potencialidades. Então, ele é um diamante bruto a ser lapidado, né? Ele não foi explorado ainda. Por isso é que, enfim, a sua visão de jogo não é tão aguçada assim, né, como o Wemby, porque não foi explorado muito nesse quesito, né? Entendem o que eu estou falando, né? Pois é, pessoal, ele se encaixa muito bem nos Spurs atualmente, né? Porque tem um leque de armadores que podem servi-lo muito bem, né? E mais o Wemby, então, seria uma dupla de torre fantástica, né? Essa dupla nos faz lembrar a dupla também do Robinson e Tim Duncan, né? Tim Duncan formou essa dupla, né, com o Robinson. A diferença entre Tim Duncan e Robinson era no atleticismo e no jogo de pernas, né? Diria o jogo de pernas, né? O Robinson era mais explosivo, né? Para quem acompanhou aquela dupla na época dos Spurs, né, da época de 90 e 2000, o Robson era muito mais explosivo, era muito mais atlético, né? Já o Tim Duncan não tinha aquele todo atleticismo. O cara tinha mais um QI de basquete. O cara fazia uma leitura absurda de jogo, né? E tinha um trabalho de perna fantástico, mano. Imagina aquele mid-range de um pé só, one leg. O cara era um dos melhores protagonistas ou arremessadores da época, na altura, né? Olha, o cara tinha um arremesso muito bom, leitura de jogo fantástica, cada assistência que o cara dava, enfim, era fantástico. Enfim, olha, naqueles playoffs contra o Cavs, né? Naqueles playoffs contra os Cavs, não, o cara me deu uma raiva, pô, o cara tinha uma visão de jogo, enfim, muito aguçada, né? O cara destruiu e destruía também, né? Não é à toa que o cara foi campeão mais de 3 vezes, né? Bom, pessoal, essa é a diferença entre os dois pivôs, né? Entre as duas torres que os Spurs possuíam no passado. Mas se a gente vê agora, qual é a diferença entre o Wemby e o Maluak, né? Se a gente for comparar. Conforme eu falei, o Wemby é mais de partir de fora para dentro do garrafão. O Wemby consegue marcar qualquer jogador em qualquer posição, principalmente na zona do garrafão, ou a zona pintada. O Wemby também é bom passador. Ele passa muito bem a bola. Já o Maluak, ele não consegue passar assim tão bem a bola. Ele tem um arremesso, né? Ele teve média de 8 pontos, né? Durante o college, e ele não tem um arremesso assim ainda muito aguçado. Conforme eu disse, ele é um diamante bruto a ser lapidado, a ser trabalhado. O negócio dele é mais finalizar. O cara é um bom finalizador, né? Pegar a bola, finalizar. O cara tem mais presença física no garrafão. O negócio do cara é mais presença no garrafão, né?
Então, vai se dar muito bem, por quê? Porque o que de armadores bons e talentosos que os Spurs têm, em termos de assistência e tudo mais, enfim, a gente perde a conta, né? Então, vai ser muito bom. O negócio agora é se os Spurs irão conseguir pegar ele na 14ª posição. Esse é o negócio, né? Será que eles vão conseguir pegar ele? Ou se eles não conseguirem pegar, será que eles irão atrás dele fazendo um acordo com uma ou outra franquia para poder subir de posição e negociá-lo? Isso caso o preço for bom, né? Porque se o preço não for bom, eu acho que eles irão desistir, né? Enfim, os Spurs também que está monitorando aí a situação do Antetokounmpo, né? Mas até agora, enfim, é só papo, mas nada ainda de concreto aconteceu. Eu acho que, para mim, eu acho que o cara vai ficar lá no Bucks. O cara vai ficar no Bucks. As trades são assim, rumores, mas no final de contas não dá nada. O que dá realmente são aqueles rumores que não se comenta tanto assim, né? Mas eu acho que o cara vai ficar no Bucks. Pronto. É isso, né? O draft tá aí, pessoal. Não se esqueçam de dar aquela joinha, não se esqueçam de dar aquela compartilhada, né? E não se esqueçam também de comentar, né? O vosso engajamento é muito importante para mim. Assim eu ganho mais espaço e visibilidade e, acima de tudo, notoriedade nesta plataforma, viu? Me ajudem aí, pessoal. Muito obrigado e tudo de bom para vocês, ok?